Tem gente que passa a vida tentando ser respeitada, mas tropeça em detalhes que parecem bobos. É como uma casa bonita por fora, mas com rachaduras escondidas nas paredes. Aos poucos, o que era sólido vai desmoronando. O respeito também é assim. A gente perde ele sem fazer escândalo. Não é numa grande discussão ou num erro gritante. Muitas vezes são hábitos pequenos, quase invisíveis, que sabotam sua imagem dia após dia. Você talvez nem perceba, mas pode estar repetindo esses comportamentos agora mesmo, enquanto escuta isso. E isso vale tanto para o ambiente de trabalho, quanto para os relacionamentos mais próximos. O pior é que muita gente acha que está se saindo bem, mas está afundando sua reputação em silêncio. A primeira coisa que você precisa entender é que a imagem que os outros têm de você não nasce do acaso. Ela é construída tijolo por tijolo, em cada atitude, em cada fala, até no silêncio. Quando o respeito vai embora, não é de repente. É resultado de pequenas escolhas feitas no automático, sem reflexão. E se tem uma filosofia que ajuda a enxergar essas armadilhas com clareza, essa filosofia é o estoicismo. Marco Aurélio dizia que a opinião dos outros importa menos do que nossos próprios atos. Isso não significa ignorar o que os outros pensam, mas sim focar em ser uma pessoa melhor, com ou sem plateia. Porque respeito mesmo, aquele que permanece, nasce da coerência. E a verdade é que ninguém escapa desses deslizes. Eu mesmo já fui vítima deles. Durante muito tempo, achei que alguns hábitos não faziam mal a ninguém, mas aos poucos comecei a notar que certas atitudes deixavam marcas, não só nos outros, mas também em mim. O respeito que eu tanto queria não chegava, e quando chegava, não durava. Foi só quando comecei a aplicar o estoicismo no dia a dia, com disciplina, que as coisas começaram a mudar. Não foi mágica, foi um processo de vigilância interna, de me observar sem rodeios. Foi aí que tudo começou a fazer sentido. Então, se prepara, porque o que você vai ouvir pode doer, mas também pode libertar. O primeiro hábito é o mais traiçoeiro de todos: fofocar. Parece inofensivo, né? Uma conversinha ali, uma risadinha aqui, aquele comentário disfarçado de preocupação. Mas a fofoca é como veneno em dose pequena. No começo você nem sente, mas ela vai se espalhando, corroendo os vínculos e tirando a credibilidade de quem participa. E a parte mais cruel: quem fofoca com você, fofoca de você. Já vivi isso de perto. No tempo da faculdade era quase impossível escapar. As conversas giravam em torno da vida dos outros. Fulano estava com ciclana. Beltrano fez isso ou aquilo. Era como se a fofoca fosse o combustível da convivência. Até que um dia, uma colega mais quieta, a Carla, virou o alvo. Vazou que ela gostava de um rapaz da turma. O assunto virou piada, rendeu meme e comentário por dias. Ela se afastou. Sumiu. E no silêncio dela ficou um eco. Foi ali que percebi. A fofoca pode até parecer social, mas sempre deixa um rastro. Didor Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, falava que a gente não deve se envolver com aquilo que não nos diz respeito. E olha, isso nunca fez tanto sentido para mim quanto naquele momento. A partir daquele dia, decidi que eu não seria mais canal de veneno. Se não fosse para edificar, eu ficava quieto. Porque quem alimenta fofoca se torna cúmplice da queda alheia. E mais cedo ou mais tarde, essa queda chega perto de você. Tem um provérbio que diz muito com poucas palavras: quem fala dos outros para você, fala de você para os outros. E é exatamente isso que acontece. Quando você entra nesse ciclo de comentar a vida alheia, você envia uma mensagem que grita, mesmo sem abrir a boca: eu não sou confiável. Pode parecer exagero, mas quem está de fora percebe. Mesmo que ninguém diga nada, os olhares mudam, os convites somem, as conversas diminuem. Aos poucos, você vira aquele tipo de pessoa que ninguém quer por perto quando o assunto é sério. E quando o respeito vai embora, ele raramente volta do mesmo jeito. A escolha de se afastar da fofoca é, na verdade, uma escolha de maturidade. E isso é treino. Não é que a tentação vá desaparecer. Às vezes, ela vem sorrateira, disfarçada, de curiosidade ou até de preocupação. Mas é aí que você precisa fazer o que os estoicos chamam de autodomínio. Escolher o silêncio consciente.
O silêncio que diz: eu não preciso disso para me sentir incluso. Conversar sobre ideias, sobre propósitos, sobre o que te move, isso eleva. Falar dos outros te prende. E no fim, você só é lembrado pelas conversas que deixou de participar também. Como diz aquela frase antiga, mentes pequenas discutem pessoas, mentes médias discutem eventos e mentes grandes discutem ideias. E todos os dias, você escolhe qual dessas mentes vai alimentar. Quando você se posiciona mesmo em silêncio, sua postura fala. E quem te observa, entende. Respeito nasce de pequenas escolhas feitas longe dos holofotes. É no bastidor que se constrói a reputação de verdade. Não é com frases bonitas no Instagram. É com a decisão de não sujar as mãos com o barro que jogam nos outros. Vamos agora para o segundo hábito que mina seu respeito: ser pouco confiável. E essa aqui dói, porque quase todo mundo já errou nisso. Vivemos num tempo em que todo mundo promete tudo. Pode deixar comigo. Tô chegando. Semana que vem te mando. Mas na hora do vamos ver, some. Não responde, não aparece, não avisa. E cada vez que isso acontece, sua palavra perde valor. E quando sua palavra perde valor, você perde junto. Lembro de uma amiga, a Juliana. Pessoa incrível, generosa, detalhista. Ela preparou uma festa linda de aniversário. Eu disse que ia, confirmei. Falei que não perderia por nada. No dia, apareceu um outro compromisso e eu me enrolei. Não fui. Mandei mensagem depois, tentando me justificar. A resposta dela foi educada, mas seca. E naquele silêncio, eu entendi tudo. Não foi só a festa que eu perdi a confiança dela. O respeito esfriou. E mesmo com o tempo, nunca mais voltou a ser como antes. O estoicismo ensina que integridade é fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. E manter sua palavra é uma das formas mais claras de mostrar quem você é. Se você promete e não cumpre, está ensinando aos outros que suas palavras são só vento. E quem se guia pelo vento nunca chega a lugar nenhum. A confiabilidade não se constrói com grandes gestos. Ela nasce nas pequenas atitudes que você repete sem alarde. Chegar no horário, responder mensagens importantes, cumprir prazos combinados, ser claro quando não consegue, comunicar com antecedência. Tudo isso vai te colocando em outro patamar, porque no fundo, ninguém exige perfeição. O que as pessoas valorizam é coerência. Quando você mostra que sua palavra tem peso, que ela vale mais do que um impulso passageiro, o respeito aparece. E ele se instala de forma sólida, silenciosa, como uma raiz profunda que sustenta a árvore mesmo nos dias de tempestade. E não pense que isso se limita à vida pessoal. No trabalho, ser pouco confiável pode te isolar mesmo que você seja o mais talentoso da equipe. Já vi isso acontecer mais de uma vez. A pessoa brilhante, cheia de ideias, mas que nunca entrega o que promete. Aos poucos, ela é deixada de lado. Perde projetos importantes, perde voz. Porque quando não dá para confiar na sua palavra, ninguém arrisca confiar no seu talento. É duro, mas é real. E esse é o tipo de respeito que, uma vez perdido, custa caro para recuperar. A vida me ensinou que ser confiável não é só sobre cumprir com os outros. É, antes de tudo, cumprir com você mesmo. Quando você diz que vai mudar um hábito, vai começar um projeto, vai sair de uma situação, e não cumpre, seu cérebro entende que você não é alguém em quem se pode confiar. A autoestima cai, a autoconfiança vai junto. E aí começa um ciclo difícil de sair. Mas quando você age com integridade, até em promessas pequenas, algo muda internamente. Você passa a se respeitar mais, e isso muda tudo ao redor. Agora vamos para o terceiro hábito, interromper os outros. Parece inofensivo, né? Quem nunca se empolgou numa conversa, cortou alguém sem querer. Mas essa atitude, quando vira rotina, vai minando o respeito aos poucos, porque interromper carrega uma mensagem escondida que é muito mais pesada do que a gente imagina. O que eu tenho para dizer é mais importante do que o que você está dizendo agora. E isso, repetido com frequência, transforma você numa figura difícil de ouvir, difícil de conviver. Eu já fui assim. Lá no começo da minha carreira era ansioso demais.
Queria mostrar serviço, queria provar valor. Em cada reunião, mal esperava o outro terminar. Já ia emendando minha opinião, minha ideia, minha crítica. Até que um dia minha gerente me chamou de canto. Com calma, mas firmeza, ela disse: "Você está sempre pronto para falar, mas raramente pronto para ouvir." Aquilo me travou. Porque era verdade. Eu não estava escutando ninguém. Só esperava a minha vez de falar. E isso não era entusiasmo. Era ego disfarçado de energia. Os estoicos enxergavam o silêncio como uma força. Epicteto, inclusive, dizia que temos 2 ouvidos e uma boca por uma razão. Escutar mais, falar menos. Parece simples, mas é uma das maiores provas de sabedoria. Quando você ouve com presença, você se destaca. Porque ouvir de verdade, hoje em dia, virou algo raro, e raro é respeitado. Depois daquela conversa com minha gerente, comecei a praticar algo que eu chamo até hoje de escuta estoica. Era quase um treino de academia, só que para a mente e para o ego. Toda vez que sentia aquela vontade de interromper, de entrar na frente, eu respirava fundo e me perguntava: isso precisa mesmo ser dito agora? E quase sempre a resposta era não. Deixar o outro concluir virou uma forma de respeito ativa. E mais do que isso, virou uma forma de me tornar alguém mais centrado. O silêncio, quando bem usado, é uma ponte, não um muro. O efeito dessa mudança foi imediato. As pessoas começaram a me ouvir mais. Sim, irônico, né? Quando parei de interromper, minha voz passou a ter mais valor. Porque quando a gente respeita o espaço do outro, cria um ambiente onde o diálogo pode florescer. E isso tem um impacto direto no nível de consideração que os outros têm por você. A escuta virou meu diferencial. Deixei de ser só mais um que quer falar e passei a ser alguém que vale a pena ser ouvido também. Hoje, quando vejo alguém sempre cortando os outros, me lembro do quanto esse hábito me custou. Não é só um problema de educação, é uma falha de percepção. Você pode ter as melhores intenções do mundo, mas se não sabe ouvir, transmite uma imagem de ansiedade, de ego, de desequilíbrio. E nesse mundo cada vez mais barulhento, quem escuta com atenção vira um oásis. Você se destaca por contraste, e o respeito vem não por imposição, mas por gravidade. As pessoas se aproximam de quem ouve com interesse verdadeiro. Agora chegamos ao 4º hábito que destrói o respeito: reclamar em excesso. Esse aqui é um clássico. Quem nunca reclamou do trânsito, do calor, do chefe, da fila? Reclamar é quase um esporte nacional. E em doses pequenas tudo bem, é humano. Mas, quando a reclamação vira o seu idioma principal, aí o problema começa. Você se torna aquele tipo de pessoa que ninguém aguenta por muito tempo. E muitas vezes nem você se aguenta mais. Eu vivi isso de perto. Teve uma época em que tudo era motivo para eu resmungar. Se chovia, eu achava ruim. Se fazia sol, reclamava também. Se algo dava errado, era um festival de lamentações. Até que um amigo com coragem e carinho me soltou uma frase que mudou minha rota. Parece que nada nunca tá bom para você, já percebeu isso? Na hora eu fiquei bravo, claro. Mas depois aquelas palavras ficaram ecoando. E doeram. Porque eram verdadeiras. E foi aí que o estoicismo entrou em cena de novo. Essa filosofia antiga, mas atual como nunca, me ensinou que reclamar da realidade não muda a realidade, só te prende nela. Marco Aurélio já dizia: se está fora do seu controle, aceite. Se está dentro, haja. E olha, essa frase virou meu mantra. A chuva não vai parar só porque você bufou. Mas sua atitude diante dela, essa muda tudo. O respeito que você perde quando reclama demais pode ser recuperado quando você escolhe agir com serenidade. A reclamação em excesso é como uma goteira dentro de casa. No começo, parece só um barulhinho incômodo, mas com o tempo vai apodrecendo o teto, encharcando as paredes, estragando tudo. E sabe o que é pior? Nem sempre você percebe o estrago que está fazendo, mas quem convive com você percebe. As pessoas começam a se afastar, não por maldade, mas por autoproteção. Ficar perto de alguém que só aponta defeito, que só enxerga problema, é cansativo. Drena a energia, suja o ambiente. Mesmo que essa pessoa tenha razão nas queixas,
a repetição delas pesa demais, e a gente vai entrando nesse ciclo sem perceber. Começa reclamando do tempo, depois do ônibus, depois do colega, depois da vida. Quando vê, já virou costume. É o piloto automático da insatisfação. Eu me lembro claramente de um dia em que me peguei reclamando de tudo em voz alta. E quando percebi, estava sozinho. Olhei em volta. O silêncio do ambiente parecia até estar me julgando. Foi um daqueles momentos em que a ficha cai. Não adiantava apontar tudo o que estava ruim se eu mesmo não fazia nada para mudar. Reclamar me colocava no papel de vítima. E a vítima, por definição, é alguém que perdeu o controle. Os estoicos ensinam que o que está fora do nosso controle deve ser aceito com serenidade, e o que está dentro deve ser transformado com ação. Essa distinção parece simples, mas é poderosa. Reclamar da chuva não muda nada, mas sair de casa preparado para ela muda seu dia. Reclamar do chefe não resolve, mas ajustar sua postura, comunicar com clareza ou até buscar novos caminhos, isso é ação. E ação transforma. Reclamação, quando não acompanhada de atitude, só te paralisa. Comecei a treinar uma espécie de filtro mental. Toda vez que me pegava reclamando, perguntava para mim mesmo: isso está sob meu controle? Se sim, eu agia. Se não, respirava e soltava. No começo parecia bobo, mas com o tempo percebi que minha mente ficou mais leve. Meus relacionamentos melhoraram. As conversas ficaram mais construtivas. As pessoas passaram a me procurar não para desabafar, mas para trocar ideias, porque a energia muda. E quando você emana mais solução do que queixa, o respeito aparece, como reflexo. Outro ponto que me ajudou foi praticar a gratidão. Simples, direto. Antes de dormir, 3 coisas pelas quais eu era grato no dia, mesmo nos piores dias. Às vezes, era o café quente, uma conversa rápida com alguém querido, ou simplesmente o fato de ter superado uma situação difícil. Esse exercício mudou meu foco. Passei a ver o que funcionava em vez de só enxergar o que faltava. E sabe o que é curioso? As pessoas sentem isso. Elas percebem quando você carrega leveza. E a leveza, ao contrário do que muitos pensam, não. É superficial. É fruto de uma mente forte, treinada, equilibrada. A mente funciona como um radar. Ela capta aquilo que você treina. Se você se alimenta de queixa, vai ver o mundo sempre com olhos de escassez. Mas se você começa a focar em construção, em presença, em soluções, algo dentro de você muda. E com o tempo, o mundo ao seu redor muda junto. E quando essa virada acontece, não é preciso anunciar nada. As pessoas simplesmente notam. Você entra num ambiente e já não é mais aquele que puxa a conversa com reclamações. Você observa mais, julga menos, escuta melhor. E sem perceber, os outros passam a te respeitar. Porque a verdadeira mudança não precisa de propaganda. Ela se mostra no jeito de andar, no tom de voz, na paciência com que você lida com o incômodo. Ser alguém que irradia equilíbrio, mesmo em dias difíceis, é mais poderoso do que 1000 discursos. E é exatamente isso que o estoicismo ensina, a força silenciosa de quem domina a si mesmo. Mas essa força exige vigilância. Não é porque você aprendeu que não vai mais escorregar. Ainda hoje, às vezes, me pego reclamando, querendo responder no impulso ou até soltando comentários que não edificam. A diferença é que agora eu noto. E quando noto, posso corrigir. Posso escolher de novo. Essa consciência é o que transforma um erro em crescimento. E todo esse processo começa com uma pergunta simples, mas potente. Isso me faz ser alguém digno de respeito? Se a resposta for não, então vale parar e ajustar a rota. Respeito é uma construção. Ele não nasce do acaso, nem é dado de presente. É conquistado, e a base dessa conquista está na sua disciplina diária. Nas escolhas, que ninguém vê, mas que moldam quem você se torna. Quando você escolhe não fofocar, você mostra integridade. Quando cumpre o que promete, você demonstra coerência. Quando escuta com atenção, você revela maturidade. Quando evita reclamar sem agir, você pratica sabedoria. Cada uma dessas atitudes repetidas dia após dia
formam uma armadura invisível que te protege. Não contra os outros, mas contra você mesmo, contra seus impulsos, contra sua parte fraca que quer escolher o caminho mais fácil. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é ser diferente daqueles que fazem o mal. Eu complemento. A melhor forma de conquistar respeito é ser diferente da maioria. E ser diferente não significa ser superior, mas sim ser mais atento, mais constante, mais verdadeiro. Quando você passa a viver com mais presença, mais consciência e mais propósito, você se torna alguém raro. E em um mundo cheio de ruído, o raro é valioso, o raro é lembrado, o raro é respeitado. E para isso, não precisa mudar de cidade, trocar de emprego, nem reinventar sua personalidade. O que você precisa é começar pequeno, por um hábito, por uma escolha, por uma nova atitude. O respeito não vem de grandes gestos. Ele brota das decisões silenciosas que você toma quando ninguém está olhando. E quanto mais você se compromete com esse caminho, mais percebe que o respeito verdadeiro não começa fora. Ele nasce dentro. Ele é o reflexo da relação que você tem com você mesmo. E aí, me diz com sinceridade, desses 4 hábitos que a gente viu até aqui, fofocar, não cumprir com a palavra, interromper e reclamar, qual deles você ainda carrega? Não precisa responder agora, mas pense nisso com calma, porque esse pode ser o primeiro passo para virar essa chave. Quando a gente começa a enxergar esses hábitos como freios invisíveis, tudo muda. É como se você estivesse andando com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo, sem entender por que não sai do lugar. E de repente, percebe que os obstáculos não estão lá fora, estão dentro. A fofoca te prende num ciclo de superficialidade. A falta de palavra te transforma em alguém que ninguém leva a sério. Interromper os outros te afasta das conexões mais profundas. E a reclamação em excesso te transforma em uma antena que só capta o que há de pior. Não tem como prosperar assim. O respeito é o primeiro a sair pela porta. Mas aqui vai uma verdade que pode aliviar seu coração. Todos nós carregamos esses padrões em algum grau. E ninguém muda do dia para a noite. O segredo está em perceber, em se observar sem vitimismo, sem dureza demais também. A ideia não é se culpar, mas se responsabilizar. Porque quando você se responsabiliza, você assume o volante da própria vida. E é aí que o respeito começa a brotar. Respeito não por medo ou obrigação, mas por admiração genuína, porque as pessoas sentem quando alguém está em processo de evolução. E olha que curioso. Quanto mais você respeita a si mesmo, menos sente necessidade de ser aprovado. O olhar dos outros deixa de ser um termômetro da sua autoestima. Você começa a viver de dentro para fora. Suas atitudes deixam de ser reações automáticas e viram escolhas conscientes. E o mais bonito disso tudo é que essa transformação não precisa ser anunciada. Ela fala sozinha. Uma postura mais firme, um silêncio mais sábio, uma presença mais inteira. Isso comunica muito mais do que qualquer discurso. Eu sempre digo que o estoicismo é uma filosofia que começa como semente. No começo, ela parece pequena, até frágil. Mas se você rega com prática, com presença, com disciplina, ela cresce. E cresce forte. Um dia, você acorda e percebe que já não se abala com qualquer crítica, que já não entra em conversas inúteis, que já não promete o que não vai cumprir. Você age com mais equilíbrio, mais verdade, mais calma. E é nessa hora que as pessoas começam a te tratar diferente. Porque você se tornou diferente. Não precisa ser perfeito. Só precisa estar disposto. E essa disposição começa com pequenas perguntas diárias. O que estou alimentando com minhas palavras? Minha presença eleva ou pesa o ambiente? Tenho sido confiável ou apenas bem-intencionado? Escuto de verdade ou só espero minha vez de falar? Reclamo mais do que ajo? Essas perguntas não são fáceis, mas são libertadoras, porque cada resposta traz uma pista, um ajuste, um novo caminho. A jornada de conquistar respeito é, no fundo, a jornada de se tornar alguém melhor. E esse processo exige coragem. Coragem de olhar para dentro, de mexer nas feridas, de largar vícios antigos. Mas também exige paciência.
porque mudar leva tempo. E cada pequeno passo já é um sinal de que você não quer mais viver no automático. Você quer viver com intenção. E viver com intenção é o que separa os que apenas existem dos que realmente impactam o mundo ao seu redor. Porque quando você escolhe ser alguém digno de respeito, isso transparece até nos detalhes. É no jeito que você escuta quem ninguém quer ouvir. É na maneira como você cumpre o que prometeu, mesmo quando ninguém vai te cobrar. É no silêncio que você escolhe manter quando seria fácil falar mal. E também é na sua decisão de não reclamar, mas sim transformar o que está ao seu alcance. Tudo isso, quando somado, constrói uma presença que impõe respeito sem precisar levantar a voz. E aqui tem uma verdade que talvez você precise ouvir agora. Respeito não é carisma nem simpatia. Você pode ser simpático e ainda assim não ser respeitado. Pode ser divertido, inteligente, cheio de amigos e ainda assim ser tratado com descaso. Porque o respeito verdadeiro não tem a ver com agrado. Tem a ver com firmeza, com coerência, com integridade. As pessoas respeitam quem é constante, quem não se dobra a qualquer vento, quem carrega valores que não mudam conforme a plateia. Respeito se constrói quando você vive de um jeito que inspira confiança, não quando você vive para ser aceito. Me lembro de um senhor que trabalhava na portaria de um prédio onde morei. Ele era de poucas palavras, sempre muito discreto. Mas o jeito que ele cumpria sua função, com tanta responsabilidade e presença, me impressionava. Nunca chegava atrasado. Sabia o nome de todo mundo. Observava tudo com atenção. Nunca falava mal de ninguém. E o mais curioso, todos o respeitavam. Do morador mais antigo até o entregador que passava correndo. Ele não precisava levantar a voz. Sua postura já dizia tudo. E eu pensava, é isso. O respeito está nas entrelinhas. O estoicismo reforça essa ideia quando diz que o que realmente importa é o que você controla. Suas ações, suas palavras, suas escolhas. Todo o resto é barulho. É por isso que, para ser respeitado, você não precisa vencer discussões nem provar nada. Precisa apenas se alinhar com aquilo que acredita, agir de acordo com seus princípios e manter sua palavra mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a base, esse é o alicerce. E olha, esse processo não tem linha de chegada. É contínuo. Sempre vai existir uma nova oportunidade para escorregar e também para levantar. O que diferencia os que crescem dos que estagnam é o compromisso com o próprio desenvolvimento. E isso começa com a decisão de não mais aceitar ser uma versão menor de si mesmo. Você não está aqui só para sobreviver, nem para se encaixar. Você está aqui para deixar uma marca. E essa marca começa com a forma como você se trata, porque o respeito dos outros é reflexo do respeito que você tem por si. Então, respira fundo, olha para a tua rotina e se pergunta: que hábitos estão corroendo meu respeito sem que eu perceba? Porque às vezes, o que está faltando na sua vida não é mais reconhecimento, é mais responsabilidade com quem você está se tornando. E é nessa virada de chave que muita coisa começa a mudar. Você percebe que o respeito que tanto buscava começa a nascer dentro. Não por orgulho, mas por lucidez. Você para de mendigar consideração dos outros e passa a construir sua própria postura. E com o tempo, esse novo jeito de ser começa a atrair outro tipo de olhar. Gente que antes te subestimava começa a te escutar com atenção. Quem antes falava por cima começa a medir palavras. O mundo percebe quando alguém se coloca de pé por dentro. Porque é impossível não notar a presença de quem se respeita, e isso não tem nada a ver com se tornar arrogante. Pelo contrário, quem aprende a se respeitar geralmente fica mais humilde, porque começa a entender que todo mundo está lutando contra algo que ninguém vê. E nesse entendimento nasce a empatia. Você ouve mais, julga menos, ajuda quando pode e silencia quando não pode. Essa maturidade emocional é uma das virtudes mais valorizadas por quem vive com profundidade. E os estoicos já ensinavam isso com clareza, que o verdadeiro sábio não se apressa para falar, nem para julgar. Ele observa, ele entende, e depois
age com sabedoria. Teve um momento na minha vida em que eu decidi fazer um experimento. Passar uma semana inteira sem fofocar, sem reclamar, sem interromper ninguém e sem prometer nada que eu não pudesse cumprir. Parece simples, né? Mas foi uma das semanas mais desafiadoras que já vivi. Percebi o quanto esses hábitos estavam enraizados em mim. Eles saíam quase no automático. Mas o mais surpreendente foi o efeito que isso causou nas pessoas ao meu redor. Elas começaram a me olhar diferente, me procurar para conversar, me ouvir com mais atenção. Era como se algo tivesse mudado no ar. E de fato tinha mudado. Minha frequência. Desde então, comecei a tratar esses 4 hábitos como inimigos silenciosos. Não com ódio, mas com atenção. Porque quando você entende que um comportamento pode minar sua imagem e sua paz, você passa a vigiá-lo com zelo. Como quem cuida de uma planta frágil. Como quem limpa os próprios óculos para ver o mundo com mais nitidez. E isso não é sobre parecer perfeito. É sobre fazer o que é certo mesmo quando ninguém está cobrando. É isso que dá raiz para o respeito. E não se engane, as pessoas ao seu redor estão sempre captando seus sinais. Talvez não falem, mas sentem. Sentem quando você é confiável. Sentem quando você escuta de verdade. Sentem quando você é leve. Sentem quando suas palavras têm valor. E mais do que isso, sentem quando você se respeita o suficiente para não se rebaixar a hábitos que te enfraquecem. E essa percepção, mesmo que silenciosa, muda completamente a forma como o mundo responde a você. Então, talvez o que você precisa agora não é de mais estratégias para ganhar respeito, mas sim de mais clareza para parar de destruí-lo sem perceber. Porque não importa o que você conquiste lá fora, se por dentro os pilares estão rachando. A base do respeito começa no invisível, naquilo que só você e sua consciência conseguem ver. E o curioso é que quando você começa a cuidar desse invisível, tudo ao redor começa a se alinhar de forma quase mágica. Mas não é mágica, é consequência. É como limpar um espelho embaçado. De repente, você se vê com mais nitidez e o mundo também. As pessoas percebem que sua energia mudou, mesmo que você não diga nada. Elas notam no seu tom de voz, na forma como você caminha, no jeito com que responde a uma crítica ou lida com um problema. É como se sua presença carregasse um tipo, diferente de peso, mas um peso bom. Aquele que transmite firmeza, não rigidez. E firmeza, hoje em dia, é rara. Num mundo onde todo mundo vive correndo, mudando de ideia, opinando sem pensar, alguém que se mantém firme no que acredita se destaca. Naturalmente, não é preciso gritar nem impor. Basta ser coerente. E isso começa com o jeito que você trata as situações pequenas. Quem finge que não vê um erro pequeno, aceita um erro grande depois. Quem fura com um amigo por coisinha boba, amanhã fura num momento decisivo. Tudo começa pequeno, e tudo se torna hábito se você não vigiar. Por isso, a disciplina estoica é tão importante. Não como uma camisa de força, mas como uma âncora. Algo que te segura quando os ventos emocionais tentam te arrastar para reações impulsivas. Quando você decide não reclamar mesmo tendo motivo. Quando você escolhe não responder à fofoca, mesmo tendo o que dizer. Quando você respira fundo e deixa o outro terminar de falar, mesmo morrendo de vontade de interromper. Nessas pequenas vitórias internas é que o respeito nasce. Não só o respeito dos outros, mas o mais importante, o respeito próprio. Lembro de uma tarde em que estava em um café, lendo um livro, quando ouvi ao lado uma conversa pesada. Era um grupo falando mal de uma colega de trabalho. Duro, direto, sem filtro. Por um segundo, me peguei prestando atenção, quase entrando na onda. Mas aí me lembrei. Isso não é meu. Peguei meu fone, coloquei uma música instrumental e voltei para o livro. Naquele instante, ninguém viu, ninguém aplaudiu, ninguém elogiou. Mas dentro de mim algo ficou firme. Um pequeno gesto que disse muito: eu escolho o que deixo entrar na minha mente. Essas escolhas moldam seu caráter. E caráter molda destino. O respeito, quando é construído com base nesses valores, se torna inabalável.
porque ele não depende da aprovação dos outros, e sim da sua lealdade com aquilo que acredita. E esse tipo de respeito não se compra, não se finge, não se pede. Ele é conquistado passo a passo no terreno silencioso das atitudes diárias. Então agora pare e pense com calma. Que tipo de pessoa você quer ser quando ninguém estiver olhando? Porque é essa pessoa que determina o nível de respeito que você vai colher. Não adianta querer colher confiança se você planta incoerência. Cada ação sua é uma semente. E o mundo colhe o que você planta, não o que você diz que vai plantar. É impressionante como essa consciência muda até a maneira como você se comporta nos momentos mais comuns do dia a dia. Não é só nas decisões grandes que o respeito se constrói. Ele aparece no jeito como você trata o atendente da padaria, na forma como responde a um comentário atravessado, ou até na paciência com alguém mais lento no trânsito. São nessas horas que o verdadeiro eu se revela. Porque quando tudo está calmo, é fácil parecer equilibrado. Mas quando a pressão bate, é aí que a sua essência fala mais alto. E se ela for firme, coerente e calma, o respeito vem como reflexo inevitável. Teve um dia que eu estava atrasado, cansado, tudo dando errado. Parei num mercado, só queria resolver logo e ir embora. A moça do caixa era nova, estava visivelmente nervosa, errando nos trocos, atrapalhada com o sistema. A fila começou a se irritar. Eu também quase perdi a paciência. Mas respirei. Olhei para ela e disse: "Tá tudo bem. A gente também já foi novo no que faz." Ela sorriu aliviada e agradeceu. Quando saí, senti algo diferente. Era como se eu tivesse protegido não só ela, mas a mim mesmo. Porque naquele momento, escolhi não ser dominado pelo caos. Esses momentos definem quem você está se tornando. E ser alguém digno de respeito não é sobre parecer forte, é sobre ser forte quando ninguém espera isso de você. Os estoicos nos ensinam que não controlamos o que acontece, mas controlamos como reagimos. E nesse controle, nessa escolha consciente, mora uma das maiores demonstrações de poder. O mundo precisa de mais gente que responda com presença em vez de reatividade, que inspire pela constância e não pelo barulho. E esse tipo de pessoa você pode se tornar. Basta treinar. E sabe o que mais me marcou nessa jornada? Descobrir que o respeito se espalha. Quando você começa a viver com mais integridade, você inspira outros a fazerem o mesmo. Pode ser sem querer, sem perceber, mas acontece. Um colega muda a forma de falar com você. Um amigo começa a refletir mais sobre os próprios hábitos. Um familiar te observa em silêncio e começa a aplicar algo parecido. Você vira referência sem querer ser. Não porque se acha melhor, mas porque decidiu ser melhor para si. E o mundo escuta esse tipo de mudança, mesmo no mais absoluto silêncio. Chega uma hora em que você não consegue mais conviver com o que antes aceitava. A fofoca que parecia normal agora incomoda. O costume de dizer "eu vou" e nunca ir agora pesa. Interromper os outros começa a te gerar culpa. Reclamar de tudo passa a parecer pequeno demais. É sinal de que sua consciência está crescendo, de que sua régua interna está mais alta. E quando isso acontece, é impossível voltar atrás. Porque o que foi visto não pode ser desvisto. Você sabe que pode ser melhor. E é isso que vai exigir de si, mesmo quando ninguém mais exigir. Essa nova postura não vem para te enrijecer, mas para te libertar. Libertar do ego inflamado, da ansiedade de aceitação, da preguiça emocional que só atrasa a sua evolução. Viver com mais respeito por si e pelos outros é um presente que você se dá e que reverbera na vida inteira. E o primeiro passo sempre vai ser o mais simples: observar seus hábitos com honestidade. E a partir dessa observação honesta, nasce a transformação real. Não aquela mudança de aparência, cheia de frases feitas e promessas vazias, mas sim uma mudança profunda, silenciosa, que começa dentro e só depois transborda para fora. A gente vive numa era em que todo mundo quer parecer transformado, mas pouca gente está disposta a encarar o processo. Porque o processo exige dor, exige encarar os próprios defeitos,
Exige trocar conforto por consciência. Mas só assim nasce o tipo de respeito que permanece mesmo quando tudo muda ao redor. Lembra daquela sensação de vergonha depois de uma fofoca mal colocada? Daquela desculpa que você deu sabendo que era fraca? Do incômodo ao perceber que interrompeu alguém sem perceber? Ou daquela tarde em que passou horas reclamando e saiu mais pesado do que entrou? Esses momentos são convites. Convites para você fazer diferente. Porque se tem algo que o estoicismo ensina com clareza é isso. A mudança verdadeira começa quando você se incomoda consigo mesmo, não com culpa, mas com vontade de melhorar, com desejo de viver em paz com a própria consciência. E isso é libertador, porque mostra que você não está preso à sua versão antiga. Mostra que, a qualquer momento, você pode virar a chave. Pode passar a ser alguém que não precisa gritar para ser ouvido, que não precisa agradar para ser aceito, que não precisa se esconder para se proteger. Você pode ser você, com firmeza, com integridade, com presença. E o respeito vai surgir como consequência. Porque nada é mais poderoso do que uma pessoa que aprendeu a se sustentar por dentro. Uma vez, ouvi uma frase que nunca esqueci. O respeito que você exige dos outros é o mesmo que você se recusa a dar a si mesmo. Isso me pegou fundo. Quantas vezes eu quis ser tratado com consideração, mas não me tratava com a mesma atenção. Quantas vezes aceitei relações rasas, conversas vazias, hábitos destrutivos. Tudo isso porque não me via como alguém digno demais. E isso muda quando você decide que merece mais. Não por orgulho, mas por consciência de valor. E quando você assume esse valor, não precisa mais implorar por respeito, nem cobrar, nem se desgastar tentando convencer ninguém. Você apenas vive de um jeito que inspira. E essa inspiração não vem das palavras que você diz, mas das atitudes que você repete. Do modo como olha nos olhos, como escuta, como cumpre promessas, como recusa o que não condiz com seus princípios. É esse tipo de coerência que faz as pessoas te levarem a sério, mesmo em silêncio, mesmo sem você pedir. Então, se hoje você se sentiu tocado por alguma parte desse processo, ótimo! Esse é o sinal de que seu coração está pronto, pronto para sair da distração e entrar na intenção, pronto para abandonar a pressa e abraçar a presença, pronto para trocar o que é raso por algo que realmente tenha raiz. E isso, irmão, é o início de um novo respeito. O respeito que começa em você, mas reverbera muito além. E quando esse respeito nasce de dentro, você começa a ter uma clareza absurda sobre quem vale a pena manter por perto. Porque agora você enxerga com mais nitidez quem está alinhado com seus valores e quem só estava ali enquanto você era mais flexível com seus limites. E tudo bem. Nem todo mundo vai acompanhar sua mudança. Alguns vão se afastar. Outros vão tentar te provocar para que você volte a ser quem era antes. Mas não ceda, porque manter o respeito próprio exige dizer não. Não para certos convites, não para velhos hábitos, não para dinâmicas que já não cabem na sua nova versão. É aí que muita gente tropeça. Porque crescer assusta. Crescer incomoda. Crescer exige deixar para trás versões suas que até ontem pareciam naturais. Mas crescer também liberta. Liberta da necessidade de explicação, da culpa por se priorizar, da dependência emocional, por aceitação externa. Quando você entende que é seu próprio alicerce, tudo muda. Você para de correr atrás do respeito e começa a caminhar com ele. É diferente, é mais leve, mais firme, mais verdadeiro. Lembro de um episódio em que foi chamado de frio por não reagir a uma provocação. A pessoa esperava que eu explodisse, que revidasse, que me defendesse. Mas eu respirei e escolhi o silêncio. Porque naquele momento eu entendi que minha paz valia mais do que uma resposta. E naquele silêncio houve força. Não a força bruta, da reação impulsiva, mas a força serena de quem sabe quem é. O estoicismo ensina que não reagir também é uma resposta, e muitas vezes é a mais sábia de todas. É nessas horas que você percebe que o respeito não está no grito, mas na postura, não está na imposição, mas na consistência. E quando você se torna essa pessoa,
que não entra em qualquer briga, que não se justifica à toa, que não se perde em fofoca ou em reclamação. Você começa a se destacar sem querer. As pessoas passam a te escutar mais, a confiar mais, a contar com você de um jeito diferente, porque sabem que ali tem solidez, tem presença, tem verdade. E isso é raro. E o raro, como já dissemos, é respeitado. Ser essa presença firme no meio do caos é um presente que você oferece ao mundo. Mas antes de tudo, é um presente que você oferece a si mesmo. Porque quando sua consciência se alinha com suas ações, nasce uma paz que não depende de elogio nem de aceitação. Você passa a caminhar mais inteiro, mais centrado, mais tranquilo. E quando essa tranquilidade se instala, o respeito vira uma consequência natural. Por isso, siga em frente com coragem. Continue observando seus hábitos. Continue se aprimorando, em silêncio. Continue escolhendo todos os dias ser alguém digno do respeito que deseja receber. Porque ninguém constrói isso da noite para o dia. Mas quem insiste, colhe. Sempre colhe. E o que você planta hoje silenciosamente pode ser a raiz do respeito, que vai sustentar sua vida inteira amanhã. E tem mais uma coisa que talvez você só perceba depois de um tempo praticando tudo isso. O respeito que vem da coerência é silencioso, mas altamente contagiante. Você entra em ambientes e as pessoas se ajeitam sem você dizer nada. Sua presença começa a gerar um tipo de autoridade que não vem do cargo, nem da idade, nem do status. Vem da sua consistência. Do fato de que você se torna alguém previsível, não no sentido de ser monótono, mas no sentido de que os outros sabem o que esperar de você. Equilíbrio, justiça, palavra firme e postura reta. Isso, hoje em dia, é tão raro quanto o ouro. E como qualquer riqueza, essa também precisa ser protegida. Porque vai chegar o momento em que o ambiente vai te testar. Alguém vai te puxar para uma conversa torta. Outro vai te provocar. Um terceiro vai tentar te desestabilizar. Mas aí entra o seu treino. A consciência de que você não é refém de gatilhos, de humores alheios, de expectativas externas. Você sabe onde pisa. E mais do que isso, sabe o que não pisa mais. Porque não vale a pena jogar sua paz no chão para provar razão a quem não está pronto para escutar. Esses testes não são castigos, são confirmações. Confirmam se aquilo que você diz que aprendeu virou parte de quem você é. E olha, ninguém vai passar por isso sem escorregar uma ou outra vez. A diferença está em como você reage depois da queda. Se levanta mais sábio ou se volta para o ciclo antigo. Os estoicos chamavam isso de prohairesis, a capacidade de escolher como agir, mesmo em meio ao caos. E essa escolha é o que diferencia os que só falam de evolução dos que realmente evoluem. Nessa caminhada, você vai perder algumas coisas, talvez algumas amizades baseadas em reclamação, alguns vínculos sustentados por fofocas, alguns hábitos que te davam um conforto vazio. Mas vai ganhar outras muito mais valiosas. Vai atrair pessoas que vibram na mesma frequência, que falam de ideias, que somam, que respeitam o seu tempo, sua palavra, seu silêncio. Gente que se conecta com quem você é, não com o que você finge ser. E essa rede, quando cresce, vira um abrigo, um espaço onde o respeito circula com naturalidade, sem esforço. E essa atmosfera muda tudo. Você começa a produzir mais, a descansar melhor, a se comunicar com mais clareza, porque sua mente não está mais dividida entre o que você diz e o que você faz. Você se sente inteiro. E quando alguém se sente inteiro, até o olhar muda. O olhar fica mais calmo, a fala mais direta, o passo mais firme, a vida mais leve. Porque onde há respeito, há paz, e onde há paz, há potência. Então, se você está nessa jornada, saiba, cada atitude sua conta. Cada pequena decisão de não repetir um velho padrão é uma vitória. E cada vitória, por menor que pareça, está construindo um novo você. Um você que inspira. Um você que permanece. Um você que não precisa mais se explicar. Porque agora sua vida fala por você. E quando sua vida começa a falar por você, até as críticas perdem força.
porque agora você tem uma base sólida. Não precisa se justificar para todo comentário atravessado, nem rebater cada mal-entendido. Você entende que quem vive com verdade não precisa provar nada. Basta continuar sendo. E isso desarma quem tenta te atacar. Desarma porque você não entra no jogo. Você não se afeta com facilidade. E quando alguém tenta te tirar do eixo, percebe que o seu eixo não está mais no mundo, mas dentro de você. Isso é raro. Isso é valioso. Isso é respeitado. A verdade é que o respeito é como um espelho limpo. Ele reflete quem você é, sem distorção. Mas para isso você precisa manter o espelho limpo todos os dias. Tirar as manchas da mentira, as marcas da omissão, a poeira da arrogância. É um cuidado constante, porque é fácil se perder. Um elogio mal digerido, uma crítica mal recebida, um momento de vaidade, e pronto. Você escorrega. Mas se você está atento, se você lembra quem está tentando se tornar, você se levanta rápido, se limpa e segue, sem drama, sem desespero, só com disciplina. Marco Aurélio falava que a melhor forma de viver é como quem observa tudo de cima, sem se deixar levar pelos altos e baixos, pelas palmas ou pelas vaias. E isso se aplica perfeitamente ao respeito. Porque o respeito construído na base da integridade não se abala por qualquer fofoca, nem precisa de plateia para se manter de pé. Ele se sustenta por si só, e isso é o que mais impressiona quem te observa de longe. A sua constância, a sua serenidade, a sua firmeza silenciosa. Muita gente confunde respeito com medo. Acredita que precisa endurecer, levantar a voz, mostrar poder. Mas na prática, o que inspira respeito verdadeiro é a ausência de necessidade de provar alguma coisa. É a tranquilidade de quem não precisa se impor, de quem sabe seu valor e vive de acordo com ele. Essa tranquilidade não vem de fora. Ela é treinada. Ela é escolhida. E se você quiser, ela pode ser sua também. E talvez agora você esteja pensando em tudo que já fez e que talvez tenha sabotado sua imagem. Mas calma. O estoicismo ensina que o passado só serve para nos mostrar onde erramos, não para nos aprisionar. O que importa é o que você escolhe fazer agora. Você pode começar de novo. Pode reconstruir sua presença. Pode restaurar sua palavra. Pode calar quando antes falava demais. Pode escutar com atenção onde antes interrompia. Pode agradecer onde antes só reclamava. Cada novo gesto é uma pedra no alicerce da sua nova reputação. E esse alicerce, uma vez firme, te sustenta em qualquer tempestade, porque o mundo pode até não entender o que você está fazendo. Pode até rir, criticar, duvidar. Mas uma coisa é certa: ninguém consegue ignorar por muito tempo alguém que vive com propósito, com presença, com integridade. Respeito verdadeiro não é barulho, é eco. Um eco que continua mesmo quando você já saiu da sala. E esse eco que fica mesmo depois da sua ausência é a prova de que o respeito não se resume ao que você faz quando está presente, mas também ao que sua presença deixa quando você vai embora. É como aquele perfume suave que continua no ambiente depois da pessoa sair. Não é invasivo, mas é marcante. O tipo de presença que as pessoas sentem falta sem saber explicar. E tudo isso nasce da forma como você escolhe viver, dos hábitos que cultiva, das palavras que usa, do silêncio que preserva, da energia que carrega. A sua história começa a ser contada mesmo sem palavras. E é curioso como os hábitos que antes pareciam bobos agora se revelam como os verdadeiros sabotadores da sua imagem. Aquela piadinha sobre alguém, aquele eu vou que nunca acontece, aquela ansiedade disfarçada de interrupção, aquele desabafo que vira lamento crônico. São como furos pequenos num barco. Se você não tampa, ele afunda. Mas quando você passa a cuidar desses detalhes, sua embarcação ganha velocidade, estabilidade, direção. Você passa a navegar por águas mais profundas, com mais consciência de onde está indo. E principalmente de quem está se tornando no trajeto. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que ao mudar, você não muda só sua vida. Você muda a energia à sua volta. Seu exemplo se espalha.
Você mostra sem precisar dizer que dá para viver com mais leveza sem perder a firmeza, que dá para ser respeitado sem ser agressivo, que dá para ser confiável sem ser perfeito, que dá para evoluir sem precisar se explicar o tempo todo. Isso é poderoso. E quem estiver pronto vai se inspirar, porque a transformação verdadeira sempre arrasta quem estiver aberto para crescer também. Essa jornada pode parecer solitária às vezes, mas ela conecta você com algo muito maior, com uma sensação de propósito, com uma clareza que atravessa a dúvida, com uma força que vem do silêncio. E quando você se dá conta disso, o respeito externo vira consequência, não mais meta. Você entende que o mais importante é se olhar no espelho e sentir paz. Paz por estar agindo com verdade. Paz por não precisar se esconder atrás de máscaras. Paz por saber que está dando o seu melhor, mesmo quando ninguém vê. E essa paz, irmão, é o verdadeiro trono de quem quer ser respeitado. Não um trono de ouro cercado de bajuladores, mas um trono interno feito de lucidez, sobriedade e intenção. Quem senta nesse lugar não precisa convencer ninguém de nada, porque já venceu a guerra mais difícil, a de ser fiel a si mesmo. É nesse ponto que o estoicismo toca fundo. Ele te lembra que o maior respeito é o que você conquista quando escolhe, todos os dias, ser alguém que honra o próprio caminho. E se você chegou até aqui nessa reflexão, é sinal de que algo dentro de você já começou a mudar, porque o simples ato de querer entender, de querer melhorar, de querer se conhecer mais, já é um passo gigante rumo a um respeito duradouro, profundo, real, e não precisa anunciar mudança nenhuma. As pessoas vão perceber. O silêncio começa a falar por você. A calma vira seu escudo. A firmeza, seu sotaque. Não é sobre virar outra pessoa, mas sobre deixar de lado o que nunca foi realmente seu. Aqueles hábitos que você pegou no automático, aquelas atitudes que você herdou sem questionar, aquelas reações que só te colocavam no chão. Tudo isso começa a perder espaço. Você começa a criar uma nova casa dentro de si. Uma casa com menos bagunça, menos ruído, menos medo. E essa casa interna passa a ser o seu lugar de força. Um lugar que ninguém pode invadir. Quando você chega nesse nível de consciência, até suas conversas mudam. Você deixa de lado o falatório vazio, as críticas sem sentido, as piadas sem graça que diminuem os outros. E começa a falar com mais peso. Suas palavras ganham substância, seus silêncios também. Quem antes te ignorava, começa a te ouvir com atenção, porque agora você fala com raiz e não com impulso. Suas ideias saem de um lugar mais profundo, um lugar de experiência, de dor superada, de reflexões reais. E é isso que atrai respeito, autenticidade, coerência, clareza. E não pense que isso significa virar alguém sério o tempo todo. Muito pelo contrário. Quanto mais você se respeita, mais leve você fica. Porque a leveza verdadeira não vem da fuga, mas do equilíbrio. Você ri mais, mas ri com presença. Você escuta mais, mas escuta com atenção. Você fala menos, mas quando fala, marca. Essa leveza madura é o que faz de você alguém que inspira sem esforço. Não por carisma artificial, mas por integridade natural. Os estoicos nos lembram disso quando dizem que o que vale é aquilo que você controla. E quando você domina sua palavra, sua escuta, sua atitude e seu silêncio, você passa a controlar o que realmente importa, sua própria energia. E energia não mente. As pessoas sentem quando você está inteiro, quando você não precisa competir, nem agradar, nem se justificar. E isso te dá um tipo de liberdade que poucos conhecem. A liberdade de ser quem você é sem precisar de aplausos para se sentir vivo. E talvez esse seja o maior prêmio dessa jornada, a liberdade interior. A sensação de que você pode caminhar por qualquer lugar com a cabeça erguida, não porque é perfeito, mas porque é verdadeiro. E quem vive com verdade, vive leve, vive forte, vive respeitado, porque não existe armadura mais poderosa do que a consciência tranquila. Não existe postura mais firme do que aquela que vem de um coração em paz. Então continue nessa estrada, mesmo que pareça longa,
mesmo que às vezes pareça solitária, mesmo que ninguém aplauda. Porque cada passo dado com verdade é um passo a menos rumo ao arrependimento, e um passo a mais rumo ao tipo de vida que não precisa ser defendida, apenas vivida. Uma vida onde o respeito não é exigido, é merecido. E viver uma vida onde o respeito é merecido muda tudo. Muda o modo como você se vê, muda a forma como você lida com os outros, muda o nível de conversa que você aceita e, principalmente, muda a qualidade dos vínculos que você constrói. Porque você já não aceita mais o raso. Já não tem paciência para joguinhos, para meias-verdades, para promessas jogadas ao vento. Sua régua sobe, seu filtro afina, e isso pode até incomodar algumas pessoas no começo, mas depois, o que fica ao seu redor é só o que tem valor. Só o que também se sustenta por dentro. E isso, meu irmão, é paz. Chega uma hora em que você não consegue mais viver de aparência. Nem em casa, nem no trabalho, nem com os amigos. Você sente uma necessidade quase física de ser coerente com o que acredita. E se algo fere isso, mesmo que ninguém veja, você sente. É o incômodo de quem não consegue mais se trair. E esse incômodo é bom. Ele te puxa de volta para o seu eixo, te impede de escorregar para uma versão antiga. Ele te protege. É como se a sua própria consciência agora tivesse voz. Uma voz firme que te lembra quem você escolheu ser. Esse tipo de evolução é silenciosa, mas transforma tudo. Você começa a prestar atenção nas pequenas coisas. No tom que usa para responder a alguém, no jeito como houve um desabafo, no impulso de reclamar que você segura no meio do caminho, na promessa que pensa 2 vezes antes de fazer, na vontade de interromper que você doma com um suspiro. São esses gestos que não aparecem no Instagram, mas que constroem sua reputação real. O tipo de reputação que permanece quando a luz apaga e todo mundo vai embora. E o mais bonito é que essa transformação não exige perfeição, só exige presença. Ninguém aqui está falando de se tornar um monge, de virar um robô sem emoção. O que estamos falando é de viver com mais intenção, com mais consciência, com mais verdade. E isso é possível para qualquer um que decida parar de viver no automático, que decida, dia após dia, olhar para si com coragem e dizer: eu posso ser melhor. Só isso. E esse melhor não é uma cobrança pesada, é uma escolha leve. Leve porque é sincera, leve porque liberta. O respeito que você conquista quando começa a viver assim é diferente. Ele é mais profundo, mais estável, mais duradouro, porque ele nasce da raiz, não da superfície. Ele não depende de elogios. Ele não se abala com críticas, ele apenas existe. E quem convive com você sente. Sente que tem algo ali que não dá para fingir, que não dá para copiar, que só nasce em quem vive de verdade. Então siga, mesmo que em silêncio, mesmo que sozinho no começo. Porque essa jornada não é sobre ter companhia, é sobre ter direção. E quando você anda com firmeza, o caminho te devolve tudo aquilo que você entrega. Inclusive o respeito que antes parecia tão difícil de alcançar, mas que agora, simplesmente, faz parte de você. E quando esse respeito passa a fazer parte de quem você é, ele se instala de um jeito que ninguém consegue tirar. Nem a crítica injusta, nem o olhar torto, nem o silêncio de quem não te reconhece. Porque agora, você não precisa mais de confirmação externa. Você vive em paz com suas escolhas. E essa paz, essa tranquilidade interna, é o solo onde a sua nova postura se sustenta. As pessoas sentem essa solidez. Elas não sabem explicar direito, mas sabem que ali tem firmeza. E isso muda tudo. Muda o tipo de conversa que você atrai. Muda a confiança que depositam em você. Muda o lugar que você ocupa no mundo. E quanto mais você se alinha com essa nova forma de viver, mais percebe o quanto desperdiçava energia tentando manter aparências, tentando agradar, tentando controlar o que os outros pensam. Agora não. Agora você faz o que acredita ser certo, com simplicidade, sem teatro. Você cumpre sua palavra. Você escuta com atenção. Você age com respeito, mesmo quando não recebe o mesmo em troca. Porque o que te move não é o comportamento dos outros, é o compromisso com quem você decidiu ser.
E isso, para quem observa de fora, parece até uma força invisível. Uma força que não precisa levantar a voz, nem explicar tudo, nem reagir a qualquer provocação. Você passa a ser visto como alguém que tem presença. E presença hoje em dia é um superpoder. Não é sobre estar em todo lugar, nem sobre falar toda hora. É sobre estar inteiro onde estiver. E essa inteireza vem da clareza. Clareza sobre seus limites, seus valores, seus princípios. Clareza sobre o que você tolera e o que não cabe mais na sua vida. O estoicismo chama isso de viver de acordo com a razão, e não com a emoção desgovernada. Significa parar de ser jogado pelos ventos do mundo e começar a ser como uma rocha. Uma rocha que não precisa se mover para mostrar que é forte. Ela simplesmente está. E quem se aproxima sente. Sente segurança, sente coerência, sente respeito. Porque o respeito verdadeiro não é construído na correria, e sim no silêncio das escolhas diárias. Ele nasce daquilo que você faz quando ninguém está olhando. Então, se hoje você está vivendo uma fase de mudanças internas, saiba, tá tudo certo. A confusão faz parte, o incômodo também. São sinais de que você está deixando de ser quem era para virar quem nasceu para ser. E isso é corajoso, isso é digno, isso é raro. E como tudo que é raro, passa a ser naturalmente respeitado. Porque o mundo pode até não valorizar sua transformação no começo, mas uma hora ele não vai conseguir mais ignorá-la. Continue firme, um passo por dia, uma escolha por vez, sem pressa, sem cobrança, só com presença, porque o respeito que começa em você é o tipo de legado que ninguém pode roubar. E é isso que, no fim, vai sustentar tudo o que você construir. E ao chegar até aqui, você já deve ter percebido. Respeitar a si mesmo não é um gesto isolado, é uma prática constante. É o tipo de atitude que se reforça com o tempo, se alimenta de escolhas, se firma no silêncio das renúncias, porque não dá para ter respeito interno se você ainda se sabota com pequenas traições diárias. E essas traições nem sempre são gritantes. Às vezes é aquele sim dito quando você queria dizer não. Às vezes é manter por perto quem só esvazia, aceitar convites que desviam, rir de piadas que te incomodam, calar quando precisava, se posicionar. Cada pequena concessão enfraquece seu alicerce, mas cada escolha consciente reergue esse chão. Não existe manual definitivo para conquistar respeito, mas existe uma direção. Seja alguém que honra o que diz, que vive o que acredita, que assume as consequências das suas decisões. Não é sobre ser impecável, é sobre ser íntegro. Porque integridade não é perfeição. É aliança entre palavra e atitude. É quando o que você mostra para o mundo bate com o que você carrega no peito. Essa coerência é tão rara que quando aparece, brilha. E esse brilho não vem do ego, vem da verdade. Uma verdade que se sustenta sem plateia, que cresce no silêncio e que reverbera longe. Pode ser que muita gente não entenda esse seu novo jeito de viver. Pode ser que digam que você mudou, que ficou mais frio, mais seletivo, mais sério. E tá tudo certo. Quem só conheceu sua versão permissiva vai estranhar sua versão firme. Quem se acostumou com o seu tanto faz, vai se incomodar com o seu agora não. Mas não recue. Isso é o mundo testando se você realmente virou a página. E quando você mantém sua postura mesmo diante do desconforto alheio, você envia uma mensagem forte. Agora, eu escolho me respeitar primeiro. Esse respeito próprio vai ser o solo fértil onde tudo mais se constrói. Relacionamentos saudáveis, amizades reais, uma rotina mais leve, um trabalho mais alinhado, uma vida com mais sentido. Não porque tudo vai ficar perfeito, mas porque agora você vai estar inteiro em cada passo. E quando você anda inteiro, o caminho responde diferente. As portas que se abrem, os vínculos que se formam, as oportunidades que chegam, todas essas coisas começam a refletir a sua nova vibração. Não por acaso, mas por merecimento. Então guarde isso com carinho. Respeito não se exige, se cultiva. E quanto mais você cultiva por dentro, mais ele floresce por fora. Às vezes, em silêncio. Às vezes, sem reconhecimento imediato. Mas sempre com profundidade.
porque a raiz que cresce no invisível é a que mais sustenta quando o vento sopra forte. E no fim das contas é isso que vale. Ser alguém que não precisa provar força, porque já vive com força. Ser alguém que não grita por respeito, porque já carrega respeito. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, compartilha com quem precisa ouvir isso. E se quiser continuar evoluindo, assista agora a playlist Como Ser Respeitado, onde cada vídeo é um passo firme na construção da sua presença, postura e integridade.